Bom, primeiramente, Marcelo Álvaro Antônio, muitíssimo obrigado por participar e encerrar aí nossa rodada de entrevistas dos candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Obrigado, Thiago. Eu que agradeço a oportunidade e o convite. Bom, eu, Thiago Riz, acompanhado de Maíra Monteiro, Guilherme Scarpellini, Luciano Cafra. Vamos começar agora a rodada de perguntas temáticas. Eu vou começar com a educação. Ok. No seu plano de governo está prevista a aquisição de tablets, né, para auxiliar nas aulas. Sim. Aí vão duas questões. Primeiro, como conseguir a compra desse equipamento, se já está claro, assim, como será a aquisição, processo licitatório e tudo mais. A segunda questão, como ter a aquisição desse equipamento moderno, mas ao mesmo tempo entrar no governo, no hipotético governo, com problemas antigos, insatisfação do professor, pedindo reajuste salarial e melhores condições de emprego. Olha, Thiago, eu tenho uma proposta de extrema transparência para a cidade de Belo Horizonte e é um programa que chama Centro de Compras. Esse Centro de Compras, eu peguei esse modelo do estado de Goiás e funcionou muito bem em Goiás, implantado pelo secretário da Fazenda na época, que chamava Braga. O Centro de Compras, ele vai acabar com as farras da licitação aqui na cidade de Belo Horizonte. E como que funciona? Um exemplo, vamos pegar aqui, já que a gente está falando de educação, a Secretaria de Educação precisa de comprar 50 mil canetas aqui na cidade. A Secretaria obrigatoriamente vai ter que informar o Centro de Compras. Esse Centro de Compras vai fazer um apanhado de preço em todo o mercado. Um exemplo, 10 centavos é o menor preço que encontrou numa caneta Bic. Essa caneta, o Centro de Compras vai informar, então, a Secretaria de Educação. Está liberado fazer a licitação, o edital, para comprar as canetas, preço máximo a pagar, 10 centavos. Isso aí trouxe uma economia para o estado de Goiás de R$1 bilhão no primeiro ano de implantação. Muitas vezes uma caneta que pode ser paga 10 centavos está sendo paga 30, 40 centavos pela mesma caneta. Proporcionalmente falando, BH economizaria em média 350 milhões de reais por ano implantando o Centro de Compras aqui, que é um dinheiro que inclusive pode ser usado na educação, né? Valorizando os profissionais da educação e também dando esse acesso às crianças do ensino básico, do ensino infantil, do ensino fundamental, já esse acesso à tecnologia mais cedo. Então, essa é uma proposta que a gente entende que é viável. Candidato, agora sobre saúde. O senhor, no plano de governo, prevê transformar 149 postos, se eu não me engano o número é esse, em clínicas da família. Exatamente. Hoje a gente percebe que a maior reclamação da população, às vezes, nem é esse acesso ao médico, mas sim a marcação do exame, você conseguir ter acesso ao resultado desse exame com agilidade, a tempo de ter o diagnóstico o mais rápido possível. Essa mudança atacaria esse problema ou como o senhor pretende resolver esse problema que nós temos hoje no sistema de saúde do município? Sim, dos 149 centros de saúde hoje existentes em Belo Horizonte, pelo menos 80 desses centros de saúde estão em estado de conservação estrutural assim horrível, péssimo. O que está comprometido. Eu estou vindo agora lá do bairro do conjunto Paulo VI e fui ao centro de saúde lá, as pessoas sentadas aguardando numa varanda no sol, né? Quando eu digo clínica da família, é humanizar o atendimento. E não é um investimento tão elevado assim que você não possa dar esse mínimo de conforto às pessoas. Quando eu chamo clínica da família, é ter uma sala, né, de espera que seja digna, né, com as devidas longarinas, dando um conforto. E por que não ter um ar-condicionado e também uma TV, como se a pessoa estivesse numa clínica mesmo, né? Isso não custa tão caro, um orçamento que é maior do que 3 bilhões de reais da saúde aqui na cidade de Belo Horizonte. Então, esse primeiro atendimento é que a gente quer dar um pouco mais de conforto às pessoas. Agora, você disse bem, os principais problemas são a consulta médica especializada. Tem demorado até 2 anos para que uma pessoa tenha uma consulta marcada, seja atendida por um médico, e também os exames, que têm demorado muito. Esses 2 problemas a gente vai resolver com parcerias, tanto com a Associação Médica quanto a rede de hospitais filantrópicos na cidade. É possível fazer contratos e convênios com as redes filantrópicas e também com a Associação Médica para garantir um atendimento mais agilizado para o cidadão, para a cidadã aqui na cidade de Belo Horizonte. E é assim que a gente quer tratar
no caso, esses 3 problemas: a humanização no atendimento, a marcação da consulta médica e também dos exames. Candidato, a mobilidade urbana, mais especificamente a relação ali do Uber com os taxistas. Uma publicação nas suas redes sociais, uma publicação bem sucinta, me recordo que até foi por meio de um GIF, o senhor afirma que irá retirar as taxas de impostos dos taxistas e, por outro lado, regularizar o Uber na capital. Gostaria que o senhor falasse um pouco dessa proposta, como que é isso, retirar essas taxas de impostos, e se essa regularização implicaria também a não cobrança de impostos em cima do Uber. É importante esclarecer, Guilherme, que não é retirar as taxas, é a gente reavaliar e realmente dar uma condição de concorrência que seja leal. Hoje, o que a gente não pode fazer é permitir aqui na cidade uma concorrência desleal. Hoje, os taxistas eles têm uma série de obrigações a serem cumpridas, vistorias, taxas. E é isso, a gente tem que entender que o sistema de táxi aqui na cidade ele é fundamental para a nossa cidade, mas que o Uber também é uma tendência mundial. Então, eu acredito que o mais correto a ser feito é regulamentar o Uber, mas tratar o taxista, o sistema de táxi também, de forma que venha reduzir realmente os tributos, as taxas, permitindo, por exemplo, que os taxistas possam utilizar a faixa exclusiva de ônibus, inclusive as segregadas, para que eles possam ter uma concorrência mais leal. É isso que a gente não quer deixar acontecer, uma concorrência desleal aqui. Se precisar de rever as tributações dos taxistas, nós vamos rever, para que eles tenham aí uma condição melhor de concorrência. Mas isso é possível dentro da queda de arrecadação do município? Retirar esse imposto não poderia prejudicar outros serviços custeados com esse valor? Na regulamentação do Uber, a gente tem que tributar também. O serviço está sendo prestado na cidade, ele precisa de ser tributado. Hoje, a prefeitura não vive desse tributo, do Uber. E à medida que for regulamentado e ser tributado, é onde que você pode dar o alívio para o táxi. Você está recebendo de um lado e aliviando do outro, equilibrando as contas da prefeitura. Entendi. Luciano? Candidato, dentro do seu plano de governo está previsto um aumento do efetivo da Guarda Municipal, que hoje gira em torno de 2.000 guardas. Quantos homens o senhor pretende colocar na Guarda? Olha, eu acredito que o ideal é aproximar de 3.000 homens, né, ao longo dos 4 anos de gestão. Hoje a gente percebe que nas áreas mais centrais a gente vê muita presença dos guardas municipais e nas áreas periféricas a gente percebe que existe uma ausência dessa corporação para atender as demandas das áreas das periferias, né? Então hoje a gente não vê guarda municipal guardando o patrimônio público nas periferias, só nas regiões centrais. Esse aumento de efetivo seria para atender exatamente as periferias da cidade. E o senhor defende armamento da guarda parcial, integral? Para mim não é prioridade o armamento da guarda, não. Já é um processo que já foi iniciado. Pelo menos 500 guardas municipais já estão aptos a serem armados, parece que 350 já estão armados. Não seria prioridade, não. Mas, naturalmente, eu daria sequência nesse armamento da guarda. Só pegando o gancho ainda, porque a segurança pública é sempre um tema muito importante, né? E cabe ao município a guarda municipal. A gente recebeu diversos candidatos aqui, alguns pensam até quase equiparar a função do guarda municipal ao do policial militar, outros pensam de forma mais humanizada. Como o senhor, assim, não precisaria armar todos, né? Como que o senhor pensaria, não na questão do armamento, mas na questão da postura mesmo? Seria uma guarda para cuidar mais do patrimônio, ou poderia fazer outras funções? Como o senhor vê a atuação da guarda? Eu vejo a atuação da guarda mais no patrimônio mesmo, como foi criada para isso, né? Uma guarda patrimonial, mas de uma forma mais integrada com a Polícia Militar, talvez utilizando até a mesma frequência de rádio com a Polícia Militar. A própria presença de um guarda municipal num parque ou numa praça, né, ou na porta de uma escola, já inibe por si só a criminalidade. E tendo aí um contato mais eficaz com a Polícia Militar, eu acredito que ela poderia ser utilizada mais na guarda patrimonial, mas auxiliando a polícia também no combate da criminalidade. Excelente. Bom, agora uma questão ligada ao meio ambiente. A gente já entrou no período chuvoso e já tivemos problemas com alagamento, como é frequente, né? Queria saber, assim, de forma mais ampla, como o senhor pretende atacar, e de forma mais específica, a gente conversou com alguns especialistas para preparar nossas pautas, e eles falaram que um dos grandes problemas
é a poluição em córregos, que abastecem, obviamente, toda a cidade. Como seria a limpeza mais efetiva desses córregos? Em primeiro lugar, eu acredito que a gente precisa de fazer um investimento considerável em campanhas educativas com a população da cidade. A população precisa de entender que uma garrafa ou uma lata que é jogada na rua ou um saco de lixo, aquilo é o que vai entupir ali as galerias e vai provocar essa inundação e as enchentes aqui na cidade. Então eu investiria em campanhas educativas, esse seria o principal foco. E continuar tratando a questão das enchentes aqui com as bacias de contenções. É possível fazer as bacias de contenções, né? Já foram feitas algumas nessa atual gestão, no Barreiro mesmo foi feito, onde a água ela é contida, a água da chuva, de forma eficiente e ela vai sendo liberada aos poucos para não provocar exatamente os alagamentos na cidade. Candidato, agora uma pergunta aí de mobilidade urbana também. A questão do metrô de BH, que é uma novela antiga, recursos federais, o atual município alega que, a atual gestão municipal alega que não foram liberadas as verbas. Ao mesmo tempo, nós temos outras cidades que durante os últimos anos conseguiram avançar com o metrô, conseguiram essas verbas. Se eu não me engano, o senhor tem uma proposta de estadualizar a CBTU. Sim. Como funcionaria isso na gestão do senhor? Como atacar essa questão de maneira mesmo a resolver o problema para uma cidade que tem o tamanho de Belo Horizonte e até hoje está com essa linha única que atende pequena parcela da população? Na verdade, a proposta de estadualização da CBTU é a maneira que nós temos para que o governo federal consiga enviar verba para o metrô da cidade. Isso aí é constitucional, está na Constituição. Qualquer investimento que for previsto para o transporte intermunicipal e prever essa integração com Contagem, com Betim, por exemplo, a linha 4 do metrô, a CBTU ela precisa de ser estadualizada. Já foi em São Paulo, já foi em Belo Horizonte, e eu acredito que a atual gestão ela não se mobilizou para isso. O maior interessado na questão da mobilidade urbana da cidade é a própria cidade. O prefeito ele tem que liderar esse processo. E o prefeito eu não vi, em momento nenhum, indo a Brasília, chamando todos os envolvidos, no caso, os agentes federais e estaduais, para sentar numa mesa e dar esse primeiro passo, que é a estadualização da CBTU. Se não estadualizar a CBTU, a verba não virá para a mobilidade urbana, no caso o metrô em Belo Horizonte. Então, um passo, o prefeito tem que liderar e tem que ser resolvido. Guilherme, deixa eu te interromper, só para pegar o gancho da mobilidade, de novo, vários candidatos falam na alternativa, né, do transporte público, principalmente ciclovia. O senhor também vê dessa forma? Aumentar o quilometragem que hoje existente aqui em Belo Horizonte? Sem dúvida. Inclusive eu estive conversando com os líderes de um movimento aqui na cidade que é muito bacana, que eu fiquei maravilhado com a aula que eles deram de ciclomobilidade, que é o movimento Dê um Passo. Eu conversando com eles eu saí dessa reunião sem dúvida nenhuma que a gente precisa de atingir pelo menos os 400 quilômetros de ciclovias aqui na cidade de Belo Horizonte, construindo ainda as ciclorotas, é o que vai interligar as 9 regionais. Porque se a gente tem apenas um pouco mais de 80 quilômetros hoje de ciclovia, a gente não tem condição, por exemplo, de fazer uma campanha, né, em massa para a utilização da bicicleta na cidade. A gente não pode oferecer essa condição para o ciclista, ele ter essa tranquilidade ou a lazer ou a trabalho, ele utilizar a bicicleta. Então a gente pretende sim chegar até os 400 quilômetros de ciclovia, fazer os bicicletários nas estações de ônibus, para que os ciclistas ou as pessoas que estão indo, por exemplo, para o trabalho, ele possa fazer parte do percurso de bicicleta, depois fazer parte de ônibus. Então, sem dúvida, a bicicleta, hoje a cultura da bicicleta é fundamental para a cidade, para a mobilidade urbana, para o meio ambiente, e a gente quer investir sim na ciclomobilidade. Candidato, voltando à questão da educação, o senhor prevê ali no seu plano de governo políticas de valorização do professor. Gostaria que o senhor explicasse qual que é esse projeto de formação continuada do professor da rede municipal, de que forma que isso difere da atual gestão, e também se o senhor tem propostas de integralizar o atendimento das UMEIs e das creches hoje de forma integral, mas especificamente das UMEIs, e ampliar a oferta de vagas nas creches, que é uma demanda da população. Sim, sem dúvida.
aliás, na área da educação, uma das duas principais demandas é a vaga em creches de crianças de 0 a 3 anos, que a gente precisa de aumentar até 50% essas vagas para atender as mães, chefes de família. Muitas mães hoje são chefes de família, precisam de trabalhar, a mulher está no mercado de trabalho e isso é fundamental. Crianças de até 6 anos do ensino infantil, as UMEIs, por exemplo, só atende até 3 anos o horário integral. A gente precisa de atender até 6 anos também de idade as crianças das UMEIs, para ter essa integralidade dos horários. E também a valorização dos profissionais da educação, ela é fundamental. Eu não consigo enxergar uma educação de excelência, de qualidade, com profissionais desmotivados. A gente precisa de motivar esses profissionais. E uma dessas formas é exatamente nesse conhecimento continuado, nessa qualificação continuada. Premiar os profissionais de educação que se dispuseram a fazer cursos de qualificação. É isso. Remunerar para aqueles profissionais que se capacitarem. Fez o curso, recebe por isso e quem vai ganhar vai ser a educação infantil, os alunos, a qualidade do ensino. E seria um curso oferecido pela própria prefeitura? Aí a gente teria que estudar quais seriam as melhores formas. Tem muitos cursos hoje no MEC, que são dados aos profissionais de educação. A própria prefeitura também pode dar parte desses cursos e até mesmo parcerias com a Fundação Getúlio Vargas e outras instituições que oferecem aí também uma boa qualidade de cursos. Só para complementar, em relação a aumentar as vagas em creches, isso implicaria também em expandir a estrutura, construir novas creches ou mesmo ampliar a estrutura das existentes? Sim, as duas coisas, ampliar a estrutura das existentes e também construir novas creches. Hoje nós temos 194 creches na cidade, atende em média 26 mil alunos e a gente precisa de ampliar as existentes, aquelas, claro, que tiver condição de ampliação e criar novas creches também para que a gente possa diminuir essa procura, né? Aumentar a oferta para que a procura possa ser reduzida. Candidato, nós recebemos aqui adversários do senhor que adotaram uma postura totalmente contrária a decisões da atual gestão quanto à parceria público-privada na área de educação. Os investimentos são altos, né, em parte todas essas medidas que precisam ser adotadas. Como o senhor planeja financeiramente, né, ter um orçamento que caiba tudo isso? Como eu disse, o centro de compras ele é um coringa aí que vai poder, vamos dizer, disponibilizar um recurso que hoje é perdido na cidade, que pode ser investido, inclusive, na construção de novas UMEIs, de novos centros de saúde. Agora, a parceria público-privada, a gente tem que entender qual que é essa relação entre a prefeitura e as empreiteiras, né? Será que ali está um contrato justo para a cidade? Será que as empreiteiras estão sendo privilegiadas com esse contrato? Eu não quero aqui demonizar as parcerias públicos-privadas, mas aí a gente vai precisar de fazer um grande diagnóstico, aprofundar bem nesses contratos para entender se essa relação está sendo boa só para as empreiteiras ou se está sendo boa para a cidade também. Olha, a gente já estourou a nossa primeira etapa, mas o ritmo está bom. O senhor só vai finalizar. Legal, bacana. Vamos lá. Candidato, o senhor, dentro do seu plano de governo, está prevista a construção de 9 unidades do projeto PH Vidas, né? Isso. Gostaria de saber como que seria realizado esse projeto e do que se trata esse espaço. O BH Vidas é um grande centro de convivências, né? Foi utilizado na cidade de Medellín, de Bogotá, deu muito certo lá e está dando muito certo no Recife. E Recife é o compasso que eu tive o cuidado de ir lá visitar, conhecer. Na verdade, um grande equipamento público, lá no caso ocupa 14 mil metros quadrados em Recife, que tem biblioteca parque, que tem piscina, que tem campo de futebol, que tem quadra poliesportiva, 7 modalidades de artes marciais, reforço escolar de português, matemática, aulas de idioma, tudo de graça para as comunidades de maior vulnerabilidade da cidade, para as comunidades mais carentes. Inclusive, o critério de implantação desse equipamento é justamente a área de maior vulnerabilidade. Então, você implanta esse equipamento, oferece todos esses serviços de graça para as pessoas que mais precisam na cidade e com um detalhe, eu tive lá em Recife, eu vi pessoalmente 300 jovens ao mesmo tempo dentro de uma vila utilizando aquele espaço, jogando futebol, fazendo natação, fazendo artes marciais
E a própria funcionária me questionou, falou, Marcelo, imagina se esse equipamento hoje não existisse, onde estariam esses 300 jovens que estão aqui hoje utilizando esse espaço? Então, por isso que a gente quer implantar um em cada uma das 9 regionais, e isso é uma verdadeira fábrica de cidadania, tudo de graça para quem mais precisa e com foco especial nos jovens. 400 idosos fazendo atividades físicas, natação, hidroginástica, e está até lá no meu Facebook, eu gravei isso lá para que as pessoas em BH pudessem entender como é. Então, é uma verdadeira fábrica de cidadania. Um equipamento que custa pouco mais de 10 milhões de reais, né, cada um, e com um custeio de 150 mil reais por mês. Para uma cidade que tem um orçamento de aproximadamente 11 bilhões agora, eu acho que é perfeitamente viável, né, nessa prioridade de investimentos. Porque o nosso plano de governo, a gente quer investir mais para quem precisa mais. Excelente. Bom, terminamos então a primeira etapa, agora para a segunda, os leitores mais específicos. O seu pai, Álvaro Antônio Teixeira Dias, foi deputado federal e vice-prefeito de Belo Horizonte. Há um diálogo, né, um discurso muito forte contra o berço político, a política tradicional, por conta das últimas investigações, dos últimos escândalos. Como o senhor encara isso? Como o senhor dialoga com a população sobre o seu berço político? Olha, inclusive eu tenho dito nos meus programas eleitorais, até nas aberturas dos debates, né, que a minha vocação para a política ela veio de casa com meu pai. E eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque para mim o crime não é ser político, não é demonizar político, o problema é ser mal político. Esse é que é o problema. Meu pai teve 32 anos de mandato, foi 5 vezes deputado, foi vice-prefeito de Belo Horizonte, foi 3 vezes vereador e nunca teve um processo qualquer contra a pessoa dele ou que viesse macular a imagem dele. Então, inclusive a região que a gente vem, que é a região do Barreiro, demonstra isso, que sempre reconheceu essa postura séria, correta dele. Eu não vejo problema nenhum. Como eu disse aqui, o problema não é ser político, é ser mal político. Eu quero ser do lado bom da política, eu quero fazer a boa política. Candidato, nós vimos assim, algumas entrevistas anteriores do senhor acreditando muito também que talvez o senhor da região do Barreiro, pudesse funcionar aí como uma caixa de ressonância para a campanha do senhor, sendo o senhor tão reconhecido assim pela população daquela região. Entretanto, as últimas pesquisas apontaram que o senhor não avançou tanto em termos percentuais, né, pontos percentuais de pesquisa. Qual que é a análise do senhor sobre isso e o que o senhor espera a partir, né, do final desse primeiro turno da candidatura do senhor? Qual é a sua expectativa? A expectativa é que nessa reta final, onde eu acredito que a grande maioria das pessoas ainda estão indecisas, é que essas pessoas conheçam o Marcelo Álvaro Antônio. Como eu disse, essa caixa de ressonância. Eu fui candidato a vereador em 2012, a primeira vez, já 9 anos depois que meu pai faleceu, eu fui o vereador mais votado da região. Eu fui candidato a deputado federal, bati todos os recordes de votação da história da região. Ou seja, onde as pessoas me conhecem, elas votam em mim. Felizmente, a nossa campanha ela foi uma campanha mais tímida, a gente não teve recursos como outras campanhas estão tendo, e eu tentei fazer o melhor, indo a todas as outras regionais, olhando nos olhos, conversando com as pessoas. Felizmente, o percentual das pesquisas aparece hoje com um percentual baixo, mas eu acredito que nessa reta final a gente ainda tem condição de angariar votos dessas pessoas que estão indecisas, né? Que tem muitas pessoas indecisas. Então, eu acredito que a gente ainda tem possibilidade de ir para o segundo turno. Já eu estou com uma pergunta aqui de um leitor, inclusive da região do Barreiro, feita para o senhor, mas antes, se me permite, o senhor falou em Medellín. Políticas públicas implantadas na Colômbia, que deram muito certo, o senhor quer trazer para cá. Isso também está no plano de governo do Rodrigo Pacheco, adversário do senhor. O que aconteceu? Alguém puxou essa ideia do outro, ou o diabo? O que aconteceu? Importante. Eu venho debatendo essas experiências exitosas de Medellín de Bogotá há mais de 6 meses na cidade. Inclusive, eu trouxe aqui Murilo Cavalcante, que é secretário de Segurança Urbana de Recife, que já foi 23 vezes a Medellín e a Bogotá e que implantou em Recife. E há 30 dias, o Rodrigo, o candidato do PMDB, implantou também no programa de governo dele. Para mim, é a melhor forma de elogio, né? Quando a gente é copiado, quer dizer que a gente está no caminho certo.
Tá, então vamos lá, com o leitor. Cláudio Lima, do Barreiro. Moro no Barreiro, quero saber do grande elefante branco, o Hospital do Barreiro vai funcionar quando? E ele reclama também de UPAs lotadas na região do Barreiro, postos de saúde em decadência, farmácias sem medicamentos, tá? E que o transporte público do Barreiro é o pior, com assaltos a ônibus. Quais são suas propostas para melhorar? Cláudia. Desculpa, Cláudia Lima, exatamente. Cláudia Lima? Isso. Cláudia, obrigado pela pergunta. Cláudia, o Barreiro, o hospital, ele é tripartite, o custeio do hospital, 50% do governo federal, 25% estadual e 25% municipal. O que acontece é que a atual gestão não se mobilizou para garantir o custeio do governo federal e estadual. Foi preciso, eu como deputado federal, marcar uma reunião, uma audiência com o ministro Ricardo Barros, levei alguns parlamentares estaduais, onde foram liberados mais 15 milhões de reais, que proporcionou o que o atual candidato a prefeito está anunciando nas campanhas, na propaganda eleitoral dele, que é a abertura de mais 48 leitos. Então, hoje, de 10%, o hospital passa a 20% da sua capacidade, mas por uma articulação nossa e não da atual gestão. Realmente, eu disse aqui no início, os centros de saúde estão em péssimo estado de conservação, a gente precisa humanizar, dar mais dignidade no atendimento das pessoas e também essa superlotação das UPAs. Mas o prefeito também, rapidamente, ele precisa de liderar uma agenda metropolitana. Nós temos 6 hospitais na região metropolitana fechados, o que traz uma sobrecarga para o sistema de saúde da capital. Nós precisamos chamar o governo federal, o governo estadual e conseguir sensibilizar para que esses 6 hospitais na região metropolitana possam ser reabertos e, sendo assim, aliviando o sistema de saúde da capital. Candidato, com licença, fazer uma pergunta. Qual a sua opinião sobre a substituição dos vigias nas escolas por câmeras de segurança? Já que o senhor, enquanto vereador, foi autor do projeto de lei que previa a instalação de câmeras de segurança, detectores de metal e catracas eletrônicas nas 186 escolas municipais da cidade. Sim, eu fui autor desse projeto, mas sem mandar os vigias embora. Eu classificando com uma palavra, eu acho que é covarde esse tipo de postura por parte da prefeitura. No momento que o país passa uma crise econômica gigantesca, 12 milhões de empregados, e a prefeitura contribuindo ainda alimentando ainda o percentual de desempregados na cidade. Eu acho isso uma covardia para quem gasta mais de 80 milhões de reais com publicidade, por exemplo. Bom, rapidamente, estamos quase nos finalmente. O seu partido não chegou a fechar em relação ao impeachment, né? Não tem uma postura definida no impeachment. Não. O senhor, no entanto, votou favorável, né, ao afastamento do presidente Dilma, Sim. que é do partido do Fernando Pimentel. Caso eleito, o senhor vê algum problema? Como vai contornar essa relação com o Fernando Pimentel? Na verdade, eu votei a favor da abertura do processo, né, para que fosse investigado. Então, quem votou pelo impeachment foram os senadores. Agora, eu acho que toda e qualquer investigação e qualquer dúvida, ela precisa de ser esclarecida. E o governador Fernando Pimentel é uma pessoa madura e vai entender isso. Não vejo problema de continuar relacionando com o governo estadual para trazer os benefícios para a nossa população. Quer fazer o último rapidinho? Mais um leitor? Bem rapidinho. Vamos lá. Candidato, uma pergunta do leitor João Carlos. Quero saber sobre a falta de segurança nas estações do Barreiro. É bem parecida com o que falou antes. Mas ele fala de outras estações também, aqui, Vilarinho, São Gabriel, que nos finais de semana são terríveis, cheios de pessoas, ainda mais adolescentes, fumando, bebendo, fazendo baderna no geral, assim, a reclamação dele. Está vendo, são adolescentes fumando, bebendo, são pessoas que estão ali, que pode ser perfeitamente nessa ampliação da Guarda Municipal que a gente propõe. É isso que eu estou dizendo, é aumentar esse efetivo, essa presença da Guarda Municipal nessas regiões, nas estações de ônibus. A presença de 2, 3 guardas municipais ali inibe esse tipo esses pequenos crimes, né? Vamos chamar assim. Então é com a Guarda Municipal, eu acho que a Guarda é para isso.